Olá, pessoal! E aí, já escovaram os dentes hoje? Eu estou aqui com a presença ilustre do Dr. Hugo Leonardo, ele que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, também especializado em cirurgia ortognática. E eu quero conversar com vocês sobre esse tratamento odontológico, que é a cirurgia ortognática. Para quem já recebeu a indicação de fazer esse tratamento, já sabe do que se trata. Para quem não sabe ainda, são aqueles casos onde a ortodontia, o alinhamento dos dentes não consegue chegar numa estética e numa função de excelência. Ou seja, requer uma cirurgia para que o tratamento fique completo, fique Sim. mais bem feito, fique com um resultado muito mais positivo. E eu trouxe o Dr. Hugo hoje não é paciente, é como especialista, porque é um caso, é uma especialidade muito delicada e eu sei que tem muita gente, por exemplo, que já fez um tratamento ortodôntico, já usou aparelho, mas não ficou satisfeito porque a gengiva aparece muito ou porque o queixo continua prognata continua saliente, vamos dizer assim, muito para frente, ou porque o arco superior está muito para frente, a pessoa continua o dentuço, o famoso dentuço, o tratamento ficou então muito dente na boca. São vários os tipos de problemas que nós estamos falando de estética apenas, fora os problemas funcionais. E para falar sobre isso, nós vamos tirar dúvidas, vamos perguntar muito sobre esse tratamento com o Dr. Hugo. Seja bem-vindo, Dr. Hugo, Obrigada. tá? Muito obrigada pela sua presença. E vamos falar. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Dr. Hugo, dessa especialidade, por que você decidiu fazer isso, já que poucas pessoas, né? Você começou há bastante tempo. Comecei em 2000, Conte aí sua história pra pronto. gente. 2013 eu fui... Na verdade, minha história começa lá na graduação. Entrei na graduação em 2008 e desde o quarto período que eu estou no mundo da cirurgia. Então, comecei a acompanhar os professores já a partir do quarto período e foi uma crescente em relação a essa vontade de fazer cirurgia. Lógico que, como bom dentista, passei aquela vontade de fazer dentística, de fazer prótese, de fazer coisas mais clínicas, só que a cirurgia realmente me deu um ânimo diferente. E aí, em 2011, num curso de aperfeiçoamento, eu conheci a Ana Luísa, que é que eu trabalho ainda hoje, e ela me apresentou o serviço da UERJ. Então, foi onde eu fiz a minha especialização. E lá na UERJ a gente é focado, se não 100%, mas 90% em cirurgia ortognática. Então, a UERJ é um dos maiores centros de formação de cirurgiões em cirurgia ortognática do Brasil, é lá. Então, hoje, se você pegar os grandes nomes de cada estado de cirurgia ortognática, basicamente todos são da UERJ. E aí, a grande questão que eu penso da cirurgia ortognática em relação à minha formação, por exemplo, é que eu não posso me contentar com aquilo que a residência me trouxe, que a especialização me trouxe. Então, eu busquei fazer cursos para aperfeiçoar essa técnica da cirurgia ortognática. Então, primeiro eu fui em Vilnius, na Lituânia, fui na Bélgica, fui na Itália, em Parma, e passei um mês também em Barcelona. Então, acompanhando os grandes nomes dos cirurgiões europeus, para poder trazer mais técnica e mais inovação para a ortognática. Experiência, né? Porque não é um tratamento simples, Sim. realmente não é complexo. Sim. Então, nós precisamos de alguém que a gente tenha confiança e certeza do que está fazendo, porque é uma cirurgia grande, é uma cirurgia de centro cirúrgico, é uma cirurgia de longa duração. Né? Então, realmente, muitos clientes recuam na hora que você dá um diagnóstico. Olha, o seu melhor tratamento é cirúrgico. Mas, às vezes, eles recuam porque não entendem que nós temos, sim, pessoas preparadíssimas, e eu digo isso porque nós trabalhamos juntos, eu conheço os seus casos, eu já tenho experiência de de pós-operatório, de resultados vários, então a gente conhece. Mas isso a gente não precisa mais se preocupar em relação a isso. Já temos pessoas de experiência aqui em Teresina. E aí a questão é que a gente sempre acha
e foi criada essa cultura de que a cirurgia ortognática é uma cirurgia horrível, que o paciente fica sofrendo, que ele passa 3 meses sem mastigar, que ele vai passar 3 meses afastado do trabalho. E hoje a gente trabalha com a cirurgia minimamente invasiva, que a tendência em tudo é ser minimamente invasivo. Nas lentes, no desgaste dental, em qualquer procedimento que você busque fazer, hoje a gente quer fazer minimamente invasivo. Então, a gente trouxe essa minimamente invasiva para dentro da cirurgia bucomaxilo, para dentro da cirurgia ortognática, para a gente reduzir incisões, diminuir a questão do edema, melhorar a recuperação do paciente. E isso a gente associa com tecnologias que a gente vai trazer para a cirurgia ortognática também. Então, o nosso pós-operatório hoje são, eu sempre digo paciente, não escondo, são 5 dias sem querer saber de mim. Com raiva. Porque é um procedimento cirúrgico. Eu acho que todo mundo que fez uma plástica, que fez um procedimento cirúrgico, qualquer que seja, sabe que tem essa fase ruim, porque é o processo natural. Mas com 15 dias eu quero que meu paciente esteja de volta ao ambiente dele, ao trabalho dele. Então, se ele é dentista, ele consegue atender. Se ele é médico, ele consegue atender. Engenheiro consegue ir para a obra. Todo mundo consegue voltar com 15 dias. Lógico, algumas restrições podem acontecer, mas 15 dias eu quero que ele esteja na ativa de novo. E é importante essa questão que aqui sempre vem pacientes, né? São pontuais os podcasts que a gente faz com especialistas. Mas eu sempre peço para os pacientes falarem a verdade, o que é passar por esse tratamento, para que as pessoas percebam a verdade. Então, é muito importante você falar que realmente existe, por exemplo, 5 dias que você vai estar com raiva do dentista, né? Do especialista que fez aquilo. Mas a gente precisa entender que na grande maioria desses casos, é uma mudança muito grande de vida, né? Eu acho que a partir desse 5º dia, que o paciente começa a perceber as melhoras funcionais e começa a aparecer um pouco das melhoras estéticas, ele começa a entender que tudo aquilo que ele passou está valendo e vai valer a pena. É um paciente que não mordia direito e ele consegue sentir que os dentes estão encaixando. Então, o sonho da vida dele era sentir que os dentes encaixavam. Ou aquele paciente que tinha uma papada e depois da cirurgia sumiu. Às vezes é um caso como, por exemplo, da INCLA. Vamos começar a falar dos casos, a mostrar os casos, porque tem gente que... O que é essa cirurgia? Sim. O que é isso? Né? Então, vamos mostrar alguns casos e você vai falando, Hugo. E eu achei interessante quando você começou, que você falou que às vezes os pacientes passam muito tempo em tratamento ortodôntico. Pode dar um close na imagem aqui, desculpa. E acaba... Não, fica à vontade. E aí acaba que o paciente passa anos e anos em tratamento ortodôntico, às vezes por diagnóstico errado, às vezes até por receio do ortodontista, que não teve essa formação na especialização, de indicar esse paciente para a cirurgia ortognática. A história da INCLA, ela passou, se eu não me engano, 17 anos em tratamento ortodôntico. Dá um close aqui, já. Tá dando? Ou seja, se ela é uma paciente jovem, se ela passou 17 anos de tratamento, ela começou na infância. Na vida adulta, ela ainda não tinha previsão de quando que poderia acabar esse tratamento ortodôntico. Então, ela não viu o sorriso dela, né? Porque é só sempre coberto de aparelho. Sempre coberto de aparelho. Ela não viu o dente. Então, ela tinha um sorriso gengival grande, que a gente conseguiu corrigir com a cirurgia ortognática. Ela tinha indicação de fazer algumas extrações dentárias que precisavam para o preparo ortodôntico, que isso é um receio que alguns pacientes têm, mas para o resultado final vale muito a pena. E a gente começa a perceber que em pouco tempo a gente preparou ali em 1 ano e meio, mais ou menos, os dentes dela para a cirurgia, mas em 1 ano e meio ela já tem o rosto dela definido, ela já tem um sorriso bem definido, ela já está com todo o tratamento bem encaminhado, 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Então, esse é o tempo que a gente precisa para preparar o paciente para a ortodontia ou para a cirurgia, e a partir da cirurgia ele ainda passa um tempinho de aparelho só para finalizar o caso. São raros alguns casos que a gente não precisa de aparelho, mas existe. Aqueles casos que às vezes o paciente chega e a gente consegue operar ele sem aparelho. Então, não precisa de um tratamento ortodôntico prévio. Mas eu sempre digo para o paciente, sempre vai ter algum pontinho que a gente vai precisar melhorar a oclusão, melhorar uma questão estética de corredor bucal, de tudo, que pode ser que a ortodontia venha a ser necessária. E aí, imagina
a mudança que a INCLA teve em relação a perfil, a qualidade de vida, a respiração. Outra pessoa. Então, assim, outra pessoa não tem como a gente pensar que a cirurgia ortognática é só função ou é só estética. Para mim, hoje, a cirurgia ortognática vai muito além disso. Com Ela certeza. é saúde mental também. Então, hoje, a gente pensa em performance, a gente pensa na saúde mental, a gente pensa na qualidade de vida. E eu acho que a cirurgia ortognática ela cabe muito bem nisso. Em relação a gente dar performance, a gente dar qualidade de vida, a gente dar função e estética para o paciente. Vale só ressaltar a questão quando você fala performance, é em tudo, né? Uhum. Profissional, na vida pessoal, relacionamentos, né? A Justamente. velha questão da autoestima também, né? E isso é totalmente... Você imaginar um paciente desse antes da cirurgia e esse paciente, mas ela é jovem, vai passar por um procedimento. E os melhores anos da vida dessa pessoa, ela tem uma baixa autoestima, é uma malvadeza. Você deixar de apresentar essa opção de tratamento. Eu acho que deveria ser uma obrigação ética você mostrar... É isso que a gente sempre faz. Sim. Você sabe, a gente mostra o melhor tratamento. Porque a gente quer o melhor para cada um. E cada um vai escolher o que quer. Mas... E a gente já conversou com vários pacientes, né? E às vezes é uma filha única, né? Às vezes a menina já é bonita, o menino já é bonito, mas existe ou déficit de função ou até mesmo déficit de estético mesmo, quer ficar melhor. Às vezes é o detalhe. Hoje a gente, cada vez mais, as pessoas querem detalhes. Sim. O diferencial estão nos detalhes. A gente quer o melhor em cada detalhe. Eu vejo, por exemplo, pacientes que trocam reabilitações inteiras porque está razoável, mas a pessoa quer o natural, o bonito. E quando a gente vê o resultado, através de tanta tecnologia, né, da possibilidade dos resultados mimetizando o natural, inclusive nas cirurgias, sim, que a gente olha para o paciente no depois e diz, esse que é o natural. Esse é o natural. Natural é isso, foi é esse sorriso. Uma coisa que a gente mudou muito em relação ao planejamento, que antes, acho que você deve ter visto alguns pacientes assim, que a gente sabia que o paciente tinha feito ortognática. Antigamente era assim. Porque aí a gente tinha aquele estigma do paciente ou estar com a maxila muito projetada, ou estar com... A gente percebia que tinha alguma coisa. Hoje o que a gente quer é o natural. É tentar fazer com que o paciente ele saia de casa, ande na rua e alguém pare e olhe assim, fez o nariz, fez um preenchimento. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente, está mais bonito. É isso mesmo. Essa é a ideia. Para mim, quando ninguém percebe a cirurgia, eu acertei. Uhum. E aí, quando a gente pensa assim, às vezes é um paciente jovem, 18 anos, não tem por que passar por uma cirurgia dessa. É uma besteirinha. É uma coisa que daria para tratar ou só com aparelho, ou muita gente, eu ouço muito. Seu tio era assim, sua mãe era assim. Você está viva até hoje. Está viva até hoje, não morreu. Uhum. Essa não é a justificativa. Então, às vezes são pequenas mudanças, como por exemplo da Cananda, que ela tinha um sorriso bonito. A gente não precisou, por exemplo, mexer a maxila dela. Ficou na mesma posição. Mas a gente, para ter um resultado estético legal do posicionamento da mandíbula e até para a gente pensar na mordida, a gente precisava da cirurgia. De cima é a mordida inicial. A de cima é a mordida inicial. A de baixo é a final. Se vocês observarem, os dentes de cima, eles não estão encaixados plenamente nos dentes de baixo. Vou falar assim para entender. E depois da cirurgia foi possível, porque o aparelho não ia conseguir um encaixe perfeito. Porque o dente precisa estar inserido no osso da maxila. Sim. Se o osso da maxila está muito para frente ou muito para trás, precisa equilibrar. Se eu mexer só com o aparelho, vai ficar aqueles dentes muito inclinados, né? Ou mesmo desencaixado. De cima não vai bater no de baixo. Eu sempre digo, a conta uma hora chega. Ou é um desgaste dentário. E a conta chega na hora errada. Numa viagem, num restaurante. No melhor período da sua vida, é profissional, você sente aquela, poxa, poderia estar com um sorriso melhor. Ou então naquela fase que você já está emagrecendo e a papada não some.
E você não pode fazer essa cirurgia, porque você vai casar daqui a 6 meses, né? É sempre no pior momento que aparece a conta. Um detalhe que eu fico batendo muito hoje é que, assim, talvez eu acho que 95% dos meus pacientes sejam retratamentos. São pacientes que já trataram 1, 2, 3 vezes Com aparelhos. E aí vem para... Hugo, eu entendi que meu caso é cirúrgico. Cansei de tentar. É ortognática, não é? Eu disse, possivelmente. Hugo, não quero usar aparelho. Aí eu disse, hoje a gente tem o Invisalign. Hoje a gente tem aparelhos invisíveis que funcionam da mesma forma que um aparelho fixo. Se adaptam na sua rotina, né? Então, hoje a gente não tem dificuldade, já pelo fluxo que a gente tem, de trabalhar com alinhadores invisíveis na cirurgia ortognática. Quando a gente vai nos congressos, quando a gente vai nos cursos, sempre tem essa discussão se realmente... se o Invisalign ele consegue entregar a mesma qualidade do aparelho fixo, principalmente quando é um caso cirúrgico. O que eu tenho de experiência que a gente tem lá na clínica é que todos os pacientes a gente conseguiu resolver igual. E hoje eu percebo que cada vez mais eu tenho preferido até operar com o Invisalign, porque o paciente higieniza melhor no pós-operatório. Imagina que você está com a boca operada. Então, se você ainda tem um bocado de aparelho colado na boca, fica mais difícil. Então, se tiver só o Invisalign, mais fácil de higienizar. Porque o Invisalign é um aparelho, pessoal, só um parêntese aqui. O Invisalign é um aparelho que tira e bota para escovar os dentes, tira e bota para se alimentar. Ele é aquele aparelho transparente, que nós até já fizemos alguns podcasts aqui, pode procurar no nosso canal, que existem vários podcasts onde a gente está falando sobre o tratamento com Invisalign. Porque a cirurgia ortognática, como ele falou, tem um passo a passo. Primeiro tem aquela conversa com o ortodontista, com o cirurgião bucomaxilo, que é a especialidade do Dr. Hugo. Depois vai passar por uma bateria de exames, né, que são os exames básicos para fazer qualquer tratamento ortodôntico, e uma tomografia específica para a avaliação sua. Depois é feito todo um projeto. Depois desse projeto, você tem, na maioria dos casos, tem como mostrar algum... Quer falar? Que é assim, a tomografia, essa tomografia inicial, eu uso para tanto mostrar para o paciente o que a gente quer fazer, como que a gente pode chegar no resultado ideal para ele. Muitas vezes, no começo do tratamento, lógico que não é uma promessa de resultado, mas o paciente ele consegue visualizar e ter a ideia, talvez, do tamanho da deformidade que ele tem. Às vezes é um paciente que sempre achou que o queixo estava na posição certinha e a mordida que era um pouco errada. Na hora que a gente mostra o ganho que a gente pode ter, tanto na parte estética quanto funcional, ele começa a entender e a aderir ao tratamento. Então, a tomografia ela me ajuda nisso. Eu conseguir fazer um modelo 3D ou um modelo 2D, realmente, e mostrar para ele quanto que ele vai melhorar, o que a gente vai fazer. Isso facilita a comunicação minha com o paciente e facilita a minha comunicação com o ortodontista, já que a gente vai conseguir definir direitinho qual vai ser a nossa ação no tratamento. Então, nada é às cegas, nada é decidido na hora da cirurgia, tudo é milimetricamente planejado. E a cirurgia ortognática, a gente tem um acompanhamento prévio. Então, imagina, a gente vai acompanhar o paciente ali 1 ano antes da cirurgia. É 1 ano pensando naquele caso, é planejando, é entendendo quais são as necessidades, as deficiências do paciente, o que ele precisa, o que ele quer. Lógico que a gente vai alinhar expectativas, mas a gente sempre consegue entregar um melhor resultado para ele. Hugo, enquanto a gente vai conversando, vai botando outro caso aí para as pessoas saberem que tipo de tratamento de antes e depois aí. E uma coisa que eu acho muito interessante é essa questão, como é uma cirurgia que você pode marcar com antecedência, estamos falando de antecedência de 6 meses, de 1 ano, é tudo programado. Então, a pessoa se programa no trabalho. Se ela é dona do negócio dela, ela se programa para a pessoa ficar. Se ela ela é funcionária, ela conversa com um chefe dela e já programa, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano eu vou fazer essa cirurgia, eu vou precisar me ausentar. Ela tem como usar as férias dela para fazer essa cirurgia. Então, assim, ela fica muito fácil, porque tudo que a gente faz planejamento é assim. E fica confortável, extremamente confortável. O paciente, a família do paciente, está todo mundo entendendo
Às vezes a gente recebe paciente de fora que vem fazer a cirurgia aqui, mas ela já sabe onde vai ficar hospedada, com calma, não tem nada às pressas, e aí acaba que é cirurgia tranquila, assim. E acaba que, assim, os pacientes, eles viram uma rede de apoio um dos outros até. Então, tem pacientes meus que chegam, dizem, eu conversei com um paciente tal, e aí ele me deu a dica de uma marmita que já vem toda preparadinha. O outro já tem uma acompanhante, uma enfermeira que pode acompanhar no pós-operatório, que já sabe como é o pós-operatório. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito grande de ajustar tudo. Então, eu digo para o paciente, você só não opera comigo se você não gostar de mim. Mas por outro motivo, não. Não tem, Então, assim, não tive apoio da família. A gente senta com a família, conversa, chama a psicóloga, conversa. Mas é porque eu tenho medo de passar fome. Tem a nutricionista para fazer o acompanhamento. Existe até um pacote, né? Sim. Que você já faz com tudo, toda a assessoria. Hoje eu não gosto que o paciente fique buscando profissionais assim, eu vou operar, eu preciso achar alguém para fazer a fisioterapia. Hoje na equipe a gente já tem todo mundo. Então já tem a fisioterapeuta, já tem a nutricionista, já tem a psicóloga, já tem o ortodontista. Que já conhecem que já tudo sabe que como pode, é que a gente o que trabalha. não pode, como é que deve fazer. Já sabe responder as dúvidas. Tudo flui mais rápido. Tudo flui E a pessoa mais se sente amparado. Porque eu acredito que muitas vezes as pessoas têm até medo de fazer a cirurgia, porque muitas vezes faz o procedimento e ou o especialista ou a rede de amparo desaparece. Sim. E eu vejo como são assistidos ali, não é diariamente, às vezes é 2, 3 vezes ao dia, porque uma hora liga o doutor Hugo, uma hora liga a Iris, outra hora liga a fisioterapeuta. Então, assim, vai o ortodontista, vai o doutor Hugo lá visitar presencialmente. Então, assim, é muito apoio, Sim. né? E até gera um relacionamento, uma aproximação. Acaba que todo paciente vira amigo. No final do tratamento, a gente está amigo. Mostra mais aí, Hugo. Então, assim, às vezes... tem alguns pacientes que buscam a cirurgia por estar incomodado com algo que ele vê no espelho. O Jonatas, ele foi um paciente que eu percebi uma mudança gigantesca na forma que ele se portou. Ele é um personal trainer. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, está super bem lá, mas a gente percebe o quanto que ele mudou externamente. Lógico. Isso é o principal, né? Mas internamente a gente percebeu que ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. Aquele autocuidado, aquela autoimagem dele, aquela coragem no dia a dia para fazer tudo, para ousar. Fica diferente. Mas o Jonatas foi um caso bem interessante, que às vezes é bem comum nos pacientes. Ele tinha uma face curta, era encurtado, a região do terço inferior, e a gente começa a ver que aparecem algumas rugas antes do tempo. Então, começa a ficar mais marcado a região aqui perto do nariz, o subnasogeniano, e ele começa a ficar com o rosto um pouco mais envelhecido. Depois da cirurgia, quando a gente consegue reposicionar essa maxila, a gente devolve esse terço inferior para a proporção correta. Isso começa a dar uma jovialidade para o rosto. Tem um perfil aí para ele? Tem. A gente observando aqui, a gente já vê, primeiro, a gente não vê muito dente, né? Vai, fala aí tu. Que... É justamente isso. Quando o paciente tem a face curta, a gente não consegue ver esses dentes. Então, isso era um dos principais pontos que incomodavam o Jonatas. Olha como é envelhecido o sorriso antes, né? Envelhecido. Então, assim, trazia os dentes... Aí, eu não entendo muito, você entende muito bem. Mas os dentes pequenos, os dentes meio arredondadinhos, dá aquela sensação de infantilidade. É de infantilidade, de maltrato, pessoa que não foi bem cuidada, né? Parece que o antes, esse que ele tá de aparelho, é uma pessoa... É até difícil, mas você vê que entre aspas, tá? É como se fosse uma coisa pobre de resultado. Sim. E aí você vê do outro lado, olha a saúde dessa pessoa, olha a alegria dela. A gente consegue ver diferente, o brilho é a mesma foto, fui eu que tirei a foto. É o mesmo a máquina, é a mesma sem posição. Maquiagem. Nenhuma foto minha tem maquiagem, detesto. Mas você vê que o brilho do olho dele, o olhar dele está diferente. Com certeza. Então, a gente consegue entender que o sorriso vai lá no olho. E olha o perfil.
eu sempre digo para o paciente, a gente vai desenhar um perfil que combine com você. O Jonatas, ele é alto, é personal, ele é forte. A gente precisava desenhar um perfil forte para ele. Uma mandíbula bem marcada, um mento bem marcado, uma projeção boa de maxila e mandíbula. Então, a gente consegue... Essa é a minha ideia, é personalizar o tratamento para aquele paciente. É personalizar, é desenhar o perfil para cada paciente. O nariz ficou mais bonito. Fica. O nariz sempre dá aquela leve empinadinha. Então, é por isso que muitos pacientes dizem assim, me perguntaram se eu fiz rinoplastia. Eu disse, a rinoplastia foi de graça. Não se preocupe. Já tive até, Ellen, uma curiosidade, problema com alguns planos de saúde, médico, dizendo que eu estava fazendo nariz. Aí eu disse, não. Porque muda mesmo. Pode reposicionar o osso. E tem agora duas observações. A primeira, que nós estamos falando aqui, a maioria de pacientes jovens. Sim. Ou seja, não é porque é jovem que vai deixar de fazer. Até porque, imagina o prejuízo. Volta o caso daquela menina do mento curtinho. Ananda? Cananda. Pode ser até essa aí, um perfil, a outra. Pode ser essa aí. Tu imagina, essas que têm papada, por exemplo, que vão envelhecer, aí vai ter mais pele, vai ter mais gordura. Essa menina super jovem, uma menina que faz medicina, não sei, já se formou. E imagina essa menina daqui a 20 anos. Como que não ia estar o perfil dela envelhecido? Aquele pescoço que junta com o queixo, né? Então, o prejuízo que a gente ia... Né? A vida que a gente ia deixar essa menina ter, se deixasse, se mantivesse esse perfil, esse sorriso. Hoje a gente tem recebido até muita indicação dos próprios dermatologistas. Porque é muito comum a gente querer ser imediatista, querer resolver logo o problema e querer preencher a mandíbula toda com ácido hialurônico. Mas o ácido hialurônico pesa. O ácido hialurônico ele não fica tão natural quanto se eu colocar o próprio osso do paciente em posição. E não é definitivo. Então, acaba que você tem que renovar 8 meses, um ano. Né? Então, imagina a gente estruturar a mandíbula, como, por exemplo, a gente fez no caso da Nicole. Ela tinha um sorrisinho gengival, a gente corrigiu o sorriso gengival, mas a gente avançou mais essa mandíbula. Então, a Nicole é uma menina magra, mas tinha papada. E toda delicada, Como que a cirurgia é uma coisa delicada e ela se adequa a cada tipo de paciente, né? Como você consegue fazer essa mudança de uma maneira delicada, sutil, quando precisa ser delicada e sutil. Né? Quantos pacientes e pacientes lindas que a gente pega, eu costumo dizer que são os casos mais complexos, né? Você pega uma pessoa que já é bonita e tem que deixar mais bonita. É o mais difícil que tem. Né? E a gente tem esse cuidado e a gente consegue resultados maravilhosos, né? A gente precisa sempre pensar nisso. Os pacientes bonitos, para mim, são os mais difíceis, porque eu não posso errar 1 milímetro. Não, tem que melhorar. Eu só posso melhorar. Mas é aquela questão da personalização. Então, é onde eu consigo entregar para o paciente aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa, e sempre unindo funcional, estético e autocuidado, performance, melhora de qualidade de vida. Às vezes a gente fica pensando, eu sumi com a minha papada. Ótimo. Mas o resultado funcional que tem por trás da gente ter colocado essa mandíbula para frente, de ter melhorado a questão da via aérea. Então, às vezes é paciente que ronca. Isso é importantíssimo. Né? Então, assim, é paciente que ronca, é paciente que, às vezes, a mulher ou o esposo ou o companheiro relata que está engasgando à noite, que parece não estar dormindo, acorda cansado. Tem aquela questão da apneia do sono, que muita gente hoje tem até o diagnóstico fechado, mas não entende ou não sabe que a cirurgia ortognática poderia ser a cura real. Porque muitas vezes a gente, o otorrino, o médico do sono, vai indicar o CPAP, vai indicar um aparelho intraoral, mas isso tudo são paliativos. Porque se eu tiro, eu não consigo viver. A cirurgia ortognática, quando eu coloco a maxila e a mandíbula para frente, eu estou trazendo toda essa musculatura aderida na mandíbula para frente. Imagina o que é. Tu vai fazer uma viagem com a mala de mão e ter que levar um CPAP. E se você for... Vamos pensar. Sozinho tudo bem. E quando vai com a namorada, com a esposa, né? O transtorno que é. Tem que levar aquele aparelho. Tem gente que se adapta muito bem. Tranquilo, perfeito. Mas
eu não posso fazer É uma com liberdade. o paciente de 30 anos, 35, 40 anos, vai viver até 100 anos, vai viver esse tempo todo com CPAP. Não tem necessidade. E eu digo, às vezes o paciente está com... há um ano e pouquinho, eu operei uma paciente de 60 anos, que hoje, ela me disse assim, Hugo, eu não sei por que eu não fiz essa cirurgia antes. É só porque não te conhecia. Mas ela mudou totalmente a vida dela, porque o marido deixou de reclamar que ela roncava, porque às vezes até tinha que dormir em quarto separado por conta disso. Não é por conta da idade de ser 60 anos que não pode operar, lógico que a gente vai ter uns cuidados maiores, mas se a saúde estiver ok, a gente pode operar, tranquilo. Então não tem limites tão grandes de idade. O limite não é a idade, o limite a questão não é idade, saúde. Então, você devolver essa qualidade de vida, ou às vezes não é nem devolver, é dar a qualidade de vida, porque às vezes o paciente nem sabe que respirava ruim. O paciente nem sabe que ele tinha esse problema de apneia do sono, que roncava muito. Eu tive paciente que disse que fazia 15 anos que não dormia com a esposa. Maria, já pensou? Então, assim, a gente operar e mudar isso, para mim, vale muito mais do que um perfil bem desenhado. Claro, porque eu sei que ali foi uma mudança realmente de qualidade de vida. É isso aí. Tem mais algum caso que eu queria pincelar aí? Vamos partindo aí, Casos vamos tem caminhando. muito. Mas vamos ver só mais um aí, Hugo, para as pessoas de gengiva. Vou buscar aqui. Um perfil aí, porque tem muito caso de gengiva, né? Muita gente que sorri com a gengiva e não sabe como tratar. E muitas vezes procura o dentista e o dentista passa um tratamento que a gente chama de gengivectomia, ou gengivoplastia, que é tirar um pouco da gengiva ali pertinho do dente. Só que a cirurgia de gengiva, só a gengivoplastia, a gengivectomia, ela não resolve muitos casos, porque são casos que têm uma ampla faixa de gengiva que expõe. E a pessoa fica a vida inteira restringindo o sorriso, porque tem vergonha de mostrar a gengiva. Acho que a própria Nicole foi esse caso, em que eu sempre digo para o paciente, ó, a Nicole é uma menina super bonita. Era antes da cirurgia. Então eu disse, você tem a possibilidade de ficar com seu sorriso gengival, se isso não lhe incomodar. Mas o sorriso gengival, eu não quero que você vá tentar fazer aumento de coroa, tentar botar botox. Aumento de coroa é aumentar o tamanho dos dentes, né? Crescer os dentes para cima. Porque o problema dela não era o dente pequeno. O dente dela é um dente do tamanho padrão, normal. Não, e o caso dela até a gente precisou fazer, né? Mas... Aí foi o que eu disse. Depois que a gente corrigiu a posição da maxila, aqui, agora eu consigo dar os retoques. Melhorar um pouquinho, tirar 1 milímetro, 2 milímetros. Eu não consigo corrigir o sorriso gengival todo só. Não consegue, com essas técnicas convencionais. Tem paciente que fica revendo botox para poder corrigir o sorriso gengival. Não vale a pena. Então, às vezes, você pensar em realmente corrigir, é o que um paciente meu falou, é ficar sorrindo sem vergonha mesmo. É isso mesmo. Paga todo o preço. Nossa, você poder sorrir abertamente. Sem se preocupar com nada. Imagina, no dia do seu aniversário, você está gargalhando, você está num grupo, estão fazendo fotos, e você está e solta. Nossa, sem muito bom. Sem medo da foto pegar o ângulo errado. E só sabe o valor disso quem não pode. Sim. Que é justamente as pessoas que um dos problemas é esse, é a gengiva que aparece demais. Ela segura o sorriso. Ou então, na foto que pegam dela, ela tá com a gengivona. Quer dizer, a foto tá linda, mas a gengiva... Eu tive uma paciente, Ellen, que ela decidiu... Ela tinha conversado comigo, que estava pensando em operar, a irmã tinha operado, tinha sorriso gengival também. E ela decidiu operar na foto do casamento da irmã. Ela deu o chego, basta. Que ela viu que na hora que sorriu... Estragou a foto. Espontaneamente... Pronto. Ela disse, Hugo, eu vou operar. Já não aguento porque mais. Eu não vou ficar refém de ter que me policiar sempre da forma que eu vou sorrir. Não que a gente tá excitando a pessoa a pensar só em ser bonito, mas é porque é natural e inconsciente, Hugo. É inconsciente que a pessoa trava o sorriso, que a pessoa se recolhe. Às vezes a gente diz assim, é estético, é o sorriso gengival. Mas se você for ver todo o sorriso gengival, ele tá... O que tem o excesso de maxila,
ele está associado a uma mandíbula pequena, ele está associado a uma oclusão. Então, sempre... Papadinha. Então, sempre tem uma questão funcional por trás. É um conjunto, arruma Muitas vezes a tudo. gente fala o sorriso gengival porque na hora que a pessoa olha no espelho e sorri, é o que ela vê. Aparece, Mas tudo que tem por trás... corrobora e aí um conjunto fica um resultado muito mais expressivo do que só resolver o sorriso gengival. Bom, quer falar mais alguma coisa para finalizar? Que se a gente for ficar, a gente vai falar. Porque casos aí é o que não faltam e aí... Mas o que você gostaria de dizer para finalizar? Pronto. Para finalizar, queria agradecer a oportunidade de vir falar aqui, mas é tentar ver se a gente consegue tirar um pouco do medo e do receio que os pacientes têm da cirurgia. Achar que é uma sentença ruim ter que operar. Ter que operar é você investir em você, é investir na sua qualidade de vida, é investir na sua saúde, é investir na estética, é realmente entender que a estética também tem seu valor na sua vida. Não é uma questão banal. Você consegue, com a cirurgia ortognática, melhorar a respiração, melhorar a face, melhorar a mordida. Isso te dá um equilíbrio no sistema estomatognático todo, ou seja, na boca toda, na musculatura da face, que muitas vezes enxaquecas, dores de cabeça podem estar associadas a essas mal-oclusões, essas mordidas erradas. Então, tudo isso a cirurgia ortognática pode trazer de benefício. Então, se você for conversar com a gente, entender o seu caso direitinho, o que pode ser feito, o que pode melhorar, como que a gente pode fazer, você vai ver que a cirurgia ortognática realmente vai valer muito a pena. E assim, a gente abre uma porta. Você vai, conhece todas as opções, todas as possibilidades, e não significa que você vai fazer a cirurgia. A gente vai bater um papo e tá tudo bem. A gente quer fazer o que você acha interessante, o que você quer. Né? E a gente dá várias possibilidades sempre. Pode fazer, com cirurgia, sem cirurgia. O importante é você ter a escolha. Sim. Conhecer, né? Conhecer a verdade para você saber o que é. Não pode fazer agora, faz daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, sabe qual é. Né? E eu sempre digo para o paciente, você consegue fazer a cirurgia pelo plano de saúde. O plano de saúde ele é obrigado a pagar a parte hospitalar. Ele é obrigado a pagar os materiais da cirurgia. Ele é obrigado a custear a questão cirúrgica. Né? A parte mais cara. Então, lógico Boa que você vai investir na sua recuperação, você vai investir no tratamento ortodôntico, você vai investir em algumas coisas. Mas a parte mais pesada, o plano de saúde é obrigado a pagar. Então, se não fosse uma questão funcional de saúde, o plano de saúde não era obrigado pela ANS pagar. Tá vendo? É isso mesmo. Então, uma reflexão. se a gente tem essa possibilidade de pedir pelo plano de saúde a cirurgia, é porque ela é funcional. Exatamente. E quem não tem plano de saúde? Aí eu acho que vale a pena fazer o plano de saúde. Buscar um plano de saúde que o seu cirurgião atenda ou que a gente possa pedir a cirurgia pelo plano de saúde. Mas, como a gente vai ter geralmente esse preparo ortodôntico, é geralmente o tempo que a gente tem de carência do plano de saúde. Uhum. Então, na hora que a gente vai conversar com o paciente, essa é a orientação. Vamos começar o planejamento ortodôntico, mas já vamos começar o plano de saúde. E aproveitem enquanto o plano de saúde está cobrindo. Essa é a questão. Porque está cada vez mais difícil. Esse negócio, nós estamos numa linha tênue e cada vez mais especialistas estão deixando de atender, né? Médicos deixando de atender Sim. por planos, e a gente não sabe até quando vão conseguir estar cobrindo esses tratamentos com cirurgia ortognática. E é isso aí, pessoal. Eu espero que a gente tenha esclarecido para vocês muitas informações sobre esse tipo de tratamento tão transformador na vida das pessoas. E eu vou deixar aqui embaixo os links para quem quiser encontrar a clínica, para quem quiser encontrar o Dr. Hugo. Aos domingos, às 10h30, a gente sempre coloca um podcast no ar, no YouTube, falando de algum assunto da odontologia, para desmistificar esses tratamentos e trazer clareza para vocês que não são dentistas, que estão precisando ou conhece alguém, às vezes não é você, mas alguém que você conhece que tem o queixo grande ou é muito dentuço, ou sorrir e aparece a gengiva. É um pontapé inicial para transformar a vida da pessoa. E eu tenho certeza que depois de um tratamento desse, a pessoa lembra de você e agradece. Poxa, meu irmão, meu primo, como você me
me ajudou, eu hoje sou outra pessoa, né? O tempo fala muito isso. E eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo episódio, na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.